Damos as boas-vindas a todos que se unem a nós nesse momento. Estamos aqui para mais um grupo de Conexão Bíblica, tratando do nosso assunto Preciosíssimos Frutos do Espírito. Há muito tempo, semanas e semanas atrás, começamos a tratar desse assunto e buscamos entender pelas Escrituras os recursos que nos levam, que são facilitadores para produzir esses frutos, que é o mandamento de Jesus Cristo, é o mandamento da nossa aliança. Então falamos do caminho, aqueles passos tão importantes, né? E que são trilhados com base numa interação com Deus pela oração. Então falamos desse caminho da oração, caminho de sabedoria, oração. Falamos também do recurso mais efetivo, assim, que deve operar em nós, que é a fé, né? A fé, e depois, então, chegamos no atual, que é a igreja, né? A igreja é o ambiente, né? Aquele lugar onde se desenvolvem todos aqueles que estão trilhando a estrada real da nossa vida em Deus, né? É uma estrada real, estamos caminhando para reinar com Cristo, né? E é ali que se desenvolve todo esse processo. Então a igreja, nós vimos a semana passada da importância, né? A carta aos Romanos de Paulo e a carta aos Coríntios de Paulo também, ela vai dar muitos ensinamentos sobre essa vida em grupo, essa visão de Deus, não mais só individualmente nós temos um processo que se desenvolve, é isso que estamos buscando entender, né? Mas Deus olha também o todo, o corpo como um todo, e as instruções para isso começam lá no capítulo 12, né? Desde o capítulo 1 da carta aos Romanos até o 12, ele está tratando do Evangelho em si, de tudo que ele contém, e desse caminho de santificação, da fé, todos esses aspectos. Mas do 12 em diante ele começa então a apontar essa questão da totalidade do corpo, né? E a importância que isso existe. E aí nós tratamos que como a gente precisa um dos outros, como esse ambiente é importante, né? E como Deus realiza estas coisas, né? Nós vimos que nessa comunidade, né, que vai se formando da igreja, Deus se coloca atribuições para cada uma das pessoas da Trindade. Cada uma das pessoas da Trindade. O Espírito de Deus é quem delega os dons, né? O Espírito de Deus, nós vimos a semana passada, é quem delega, ele na verdade se manifesta em dons para aqueles que estão no corpo, na igreja. E isso, ele se manifesta então tem essa pessoa da Trindade, o Espírito Santo, fica responsável pela manifestação dos dons. Dons são todas aquelas forças, a força sobrenatural atuando nas pessoas para edificação, para consolação, para exortação, então são todos esses cuidados já estão nas mãos do Espírito de Deus, né? O Senhor, que é Jesus, ele foi feito Senhor, um nome acima de todo nome, fica com ele delegar os ministérios, que são 5, né? Ministério começa de apóstolo, depois o ministério de profeta, ministério de pastor, o ministério, são 5, profeta, apóstolo, pastor, ministério de evangelista, aquele que leva o evangelho adiante, e o último deles, então, o ministério de ensino, os doutores, né? Esses ministérios delegados por Cristo, essa atribuição fica com o Senhor, que então vai dar o comando. E a igreja então tem um comando, tem o Espírito Santo para manifestar aqueles dons, né? E o Pai que dá a direção para o todo, para a igreja como um todo. Então daí a gente vê que isso, ligado assim tão intimamente a Deus, é algo preciosíssimo, né? E nós vimos também a semana passada
que tudo isso é, como todas as coisas do Evangelho, algo que deve acontecer com uma interação com o homem. A igreja são os homens, né? Reunidos ali com um propósito. E, portanto, com grandes perigos mesmo. Aí nessa última parte aí que está na tela, no Atos dos Apóstolos, a despedida de Paulo de um grupo, de uma igreja que ele tinha fundado, que ele tinha se dedicado totalmente, ele alerta: vão surgir mesmo dentre vós lobos devoradores, né? Isso é uma palavra que também aparece é uma maneira de expressar as situações que viriam na igreja, que seriam dos falsos profetas. João fala disso, todos os apóstolos tratam desse assunto, e é um risco que tem na igreja, porque ela, como eu disse, é feita pelos homens, e mesmo no meio daqueles que estão ali no propósito correto, vão surgindo situações desse tipo. Então vão acabar introduzindo na igreja falsas doutrinas, né? Por outro lado, Paulo também exorta nesse discurso a questão do seguinte: ele fez tudo e se dedicou e se esforçou, não visando de forma alguma o lucro, né? Porque esse é um outro perigo que pode acontecer, né? Então, esses perigos aí, ele deixou claro lá, e sobre esses perigos, não só ele falou, né? Mas Jesus nos deixou no início do Apocalipse, antes de entrar em todo aquele processo da segunda vinda de Cristo, ele vai falar sobre as igrejas. E ele fala de 7 igrejas, portanto, da totalidade das igrejas ao longo do tempo e em toda a superfície desse mundo, né? Então é uma coisa completa. Ele vai falar de vários aspectos, e nós aqui hoje vamos destacar esses perigos. Nós já falamos lá no estudo do Apocalipse, mas vamos tratar dos perigos que estão aí na tela, né? Os 5 grandes erros da igreja. Por que nós vamos falar disso? Porque a gente vai olhando e vendo onde a gente está, onde a nossa igreja, o que é a igreja de hoje, né? E não estou falando nem da denominação que a gente frequenta ou de outras denominações, são situações que acontecem em todas. Por isso que Jesus deixou para 7 igrejas, ou seja, para a totalidade das igrejas, não total só no espaço, mas como no tempo, né? Então vamos lá. Quais são esses 5 aspectos que são importantes destacar, né? Por quê? Porque nós estamos falando do 4º recurso, e o recurso é importantíssimo, né? Ele tem tudo para nós. Ele tem tudo que é necessário para que se forme ali um ambiente que seja de edificação, de crescimento, de manifestação dos filhos de Deus e crescimento desses filhos de Deus à estatura de Cristo, né? Então deveria ser assim. Mas tem os riscos e é por isso que nós vamos tratar deles, né? Agora, os erros. Doutrina dos Nicolaítas é uma que fala lá no Apocalipse, é um negócio assim meio enigmático. Mas o que está querendo direcionar essa palavra? Nicolaítas, você pensa assim, um grupo de pessoas que tinha esse nome, né? Ela dá a ideia de grupos, doutrina dos grupos, os grupos dos Nicolaítas, por exemplo, né? E isso é uma coisa que, quando você pensa nesse aspecto, você começa a refletir nessa condição, você vai ver que existe um perigo dentro da igreja, já aconteceu na história, é fácil de ver, né? De criar barreiras institucionais, ou dentro da instituição mesmo, barreiras lá regulamentadas, né? Para acesso ao Evangelho de Cristo, né? Tratando as coisas do Evangelho como se fosse algo assim, como uma universidade, por exemplo, né? Onde tem o professor, tem os alunos, mas não como vida, né? Como algo que vai formar os mais novos, passar para um estágio mais amadurecido, até chegar à idade adulta, né? Então, quando você cria barreiras, separações, né? Grupos dentro da igreja, onde ficam restritas as revelações, atribuições a esses grupos e a outras atividades e o que acontece? Não começa a ser pleno o Evangelho, né? E, por pior ainda, vai se criando partidos na igreja, vai sendo dividido o corpo de Cristo, coisa que não pode acontecer.
Não há divisão no corpo de Cristo, nem na cruz o corpo de Cristo foi quebrado, né? Então, essas divisões, por exemplo, estão aí, né? Tem um exemplo lá na primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver daqui a pouquinho, onde a igreja estava começando a tomar partidos entre Paulo e Apolo, né? E foi gravemente repreendida por Paulo, né? E outro exemplo fácil de entender é essa divisão de clero e leigos, né? Teve até o dia do leigo nesse final de semana que passou, mas essa divisão é mais ou menos algo derivado dessas doutrinas, né? Porque cria a ideia de que pessoas que vão à igreja, que são só leigos, eles não devem procurar se aperfeiçoarem para manipular com habilidade todas as escrituras e deixa isso a encargo do clero, e vai lá e ouve simplesmente, sem tomar para si aquilo, sem viver aquelas coisas, né? Então, esse tipo de doutrina, Deus diz lá na carta que ele detesta, ele não gosta, porque evita o crescimento, né? Você cria castas, limitações que impedem o crescimento. Então, essa é uma primeira coisa que a gente já vê que iria acontecer nesse meio, porque as igrejas dependem do lugar e depende do templo, depende do grupo de pessoas que estão ali. Mas nós temos que ter atenção, né? A gente vai ter que conviver com todos esses problemas que vão acontecendo ao longo da história da igreja. Segundo aspecto, vamos ler aqui então esse exemplo de 1 Coríntios 3, de 1 a 8. Vamos ler o texto só porque para mostrar como que estava acontecendo nesse caso de Paulo e Apolo lá na igreja dos Coríntios, né? Vamos lá. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 8, vamos ver aí. A vós, irmãos, não pude falar como a homens espirituais. Ele estava falando para a igreja. Deveriam ser um grupo de homens espirituais. Mas como carnais, como criancinhas em Cristo. Até aí tudo bem, é normal que hajam as crianças em Cristo, os jovens em Cristo, os adolescentes, os adultos e os anciãos, né? Mas ele estava tratando assim com eles. E estava ensinando. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. E nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Então ele vai dar um exemplo do que é ser carnal. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, então isso é um problema dentro da igreja, não será porque sois carnais e procedeis de modo totalmente humano? Quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, começou a formar grupo, tá vendo? E outro, eu sou de Apolo, outro grupo. Isso não é um modo de pensar totalmente humano? Pois quem é Apolo? E quem é Paulo? Simples servos. Então, não tem... nós vamos seguir esse, vamos seguir aquele. Nós temos que seguir Jesus. A igreja tem que nos apontar para Jesus e nos levar a Ele, né? Então, simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé. E isso conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. A vida está em Deus. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. São iguais. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Tá? Então, esse é um exemplo que ele deu que começou a querer acontecer lá na igreja dos Coríntios e ele logo chamou atenção. Então, divisões em grupos. Isso tem muitos exemplos que todo mundo que vive na igreja já viu, né? Vamos para frente. Outro aspecto, outro erro destacado nas cartas às igrejas. Doutrina de Balaão. Essa doutrina aí aconteceu, que Balaão era um vidente, né? Lá em Israel, quando Israel ainda estava no caminho lá para a conquista da terra, né? E ele
ele falava em nome de Deus, né? E uma vez ele foi chamado por um povo que queria entrar em confronto com Israel para amaldiçoar Israel, porque assim Deus, por meio do profeta, do Balaão, ia dar força para aquele povo vencer Israel, né? É lógico que ele não podia fazer isso, porque ele quando falava em nome de Deus, ele não ia amaldiçoar. Mas Balaão, buscando o lucro, a vantagem daquele rei que queria dar todos os presentes que pudesse para ele poder interferir, ele deu uma orientação. Falou, ó, se vocês ensinarem as mulheres, acho que eram as medianitas, né, a se unirem aos hebreus e começarem a conviver com eles vão cair em pecado, e aí Deus vai condenar eles, e você pode vencer dessa forma. Essa astúcia de Balaão, essa astúcia que ele ensinou a este povo, é que a Bíblia caracteriza como doutrina de Balaão, e isso tem reflexos hoje na igreja, paralelos, né? Que é o seguinte, a igreja ir aos pouquinhos relaxando em permissividade para hábitos carnais, né? Tem muitos exemplos, né? E que nós vimos ao longo do tempo, né? Jesus chamou atenção para esse tipo de coisa e falou, ó, é impossível que não hajam escândalos, mas ai daqueles pelos quais os escândalos vêm. Escândalos são justamente coisas que vão acontecendo dentro da igreja, né? E que, em princípio, lá no princípio era algo importante, então começam a ofender aquele princípio com vários aspectos que depois então vão gerar um relaxamento naquilo que era importante, que era o que o princípio apontava. O que o princípio está apontando? O princípio aponta para algo importante que o escândalo vem desfazer através de novos costumes, mas que fere aquele princípio que é o mais importante, que é aquilo que Deus estabeleceu. E isso tem muitos aspectos. Por exemplo, divórcio, facilitar anular casamentos, isso daí, qual é o princípio? O princípio é que o casamento é uma figura da aliança que nós temos com Deus e que, portanto, quebrá-la aqui nesse mundo já é um relaxamento e um pré-requisito para você estar disposto a não dar a importância que deve para a aliança principal, que é a nossa com Cristo, né? E daí vai, tem muitos exemplos desse tipo. Quando começou as mulheres se vestirem calça comprida, era escândalo. Enquanto é escândalo, ela é pecado. Depois deixou de ser escândalo, não é mais pecado. Mas qual era o princípio? É que homem é homem, mulher é mulher. Esse princípio não podia quebrar, né? E nos nossos dias isso é cada vez mais intenso. Então esses escândalos vão entrando para dentro da igreja. Isso é a doutrina de Balaão, tá? Estamos dando uma passada aí para vocês irem pegando. E tem vários aspectos relativos a escândalos dentro da igreja. Questão de, na época, no início da igreja, é muito comum os dias que a lei dava como dias importantes, e a igreja, então, começou a ter essas diferenças, e às vezes havia divisões por causa que um guardava o dia, o outro não, né? Então, por isso que precisa ter naqueles que convivem na igreja, uma maneira de tratar esse tipo de coisa que pode acontecer, né? O uso do véu na igreja para a mulher, que apontava para submissão da mulher, que é um princípio de Deus, também foi algo que sofreu escândalo. Hoje não é mais escândalo não usar, né? Mas o princípio continua valendo. As cartas nos ensinam todas essas coisas. Então, essa doutrina do Balaão, permissividade de hábitos carnais, ela é algo que ataca continuamente a igreja, e como Jesus falou, não tem como evitá-los, eles vão continuar aí, né? Vamos ler 1 Coríntios 5, de 1 a 8. 1 Coríntios 5, capítulo 5, de 1 a 8 também. Ele está falando de um caso que está acontecendo de pecado, né, grave dentro da igreja, e que a igreja estava lá.
tolerando. Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai. Continuai cheios de orgulho, uma vez que, em vez de manifestar tristeza, para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal ação. Pois eu, em verdade, ainda que distante corporalmente, mas presente em espírito, já julguei aquele que, como se estivesse presente, aquele que assim se comportou. Em nome do Senhor, ele toma o nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus, seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Então, ele ainda age como algo que, como uma coisa assim, tira a proteção da igreja, que a igreja é um lugar é um ambiente onde Satanás deveria ter menos acesso, então ele abre esse acesso, nesse caso, como exceção, porque a pessoa não está se arrependendo do pecado, e é grave, é um pecado mesmo, tipo Balaão, assim, está entrando dentro da igreja, né? Então, ele faz isso para que, pelo menos, aquele homem que acreditava, que estava tentando seguir o caminho, pelo menos ele fosse salvo em função do castigo que viria sobre ele, e seria uma maneira de purificação, né? Mas esses são aspectos que a gente vai vendo e que a gente precisa ver. Esse relaxamento que acontece ao longo do tempo com questões de carnalidade, né, dentro da igreja é grave. É grave porque vai nos afastando da santificação, que é você se libertar dos apegos da carne, né? Vamos voltar lá para a nossa tela. Aí ele complementa isso, só para a gente terminar, no versículo 6, não é nada belo o motivo da vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então ele está deixando claro que esse tipo de atitude entrando na igreja vai fermentar o resto daqueles que convivem lá dentro. Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos. Porquanto Cristo, vossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa não como fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas como pães não fermentados de pureza e verdade. Então, essas palavras são muito fáceis da gente perceber que esse perigo está dentro da igreja, né? 1 Coríntios 6, de 12 a 20, também é um assunto desse tipo. Vamos passar rapidamente, porque senão a gente vai gastar muito tempo, né? Capítulo 6, de 12 a 20, ele vai tratar do seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como esse. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, né? Então ele vai falar sobre essa tendência de relaxar com esse tipo de coisa, disso ir entrando na igreja, de modo que aí o que está acontecendo? Ele vai alertar no versículo 18 o seguinte: fugir da fornicação, uma coisa que a pessoa às vezes vive na igreja e continua praticando. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, o qual recebestes de Deus e por isso mesmo já não vos pertenceis? Então, estamos vendo aí aspectos que vão atingindo a igreja ao longo do tempo e do lugar, né? Tem lugares com mais tendências, outros com menos, né? Outro erro importante: permitir Jezabel, né? Todas essas figuras que Jesus usou para alertar a igreja, ele pegou lá do Velho Testamento. Jezabel é a situação que aconteceu com Israel, com o povo de Israel, quando o rei de Israel, que deveria estar
eliminando as nações da terra, tomando a posse da terra, conforme a ordem que Deus havia dado, ide e possuir a terra, né? E tira tudo que está lá, porque eles já chegaram ao limite de condenação da parte de Deus, né? Esse rei se uniu a uma mulher da terra, era uma mulher não da raça de Israel. E isso daí é uma aliança com o próprio rei de Israel, né? Então, o que significa a igreja permitir Jezabel hoje? É quando a igreja vai fazendo aliança com o sistema mundo, né? A igreja adotando valores e propostas defendidas pelas instituições laicas. A igreja começa a ficar, assim como na época Jezabel influenciou terrivelmente em afastar o povo do Deus verdadeiro por meio dos profetas, né, de Baal, assim a igreja também vai começar a querer ficar parecida com o mundo. Começa a buscar as músicas típicas do mundo, o modo de se vestir do mundo, essas coisas que a gente já estava falando, e muitas outras. Vai entrando participação em política, coisa que parece sutil, mas de repente não tem nada a ver com o propósito da igreja, que é aquele lá, né? Manifestar seus dons, os ministérios serem ativos de edificação, de formação, de crescimento, de vida, né? Então, participação em política, movimentos sociais, e aí chega um ponto que nós vamos perceber como a gente já está tão misturado com isso, né? Se a gente ler esse caso aí, recurso a tribunais pagãos, vamos ver como Paulo se colocou diante de um fato desse que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, de 1 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, de 1 a 11. Essa é aí mesmo. Então ele começa dizendo: quando algum de vós tem litígio contra outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos irmãos santos? Ele está dizendo aí, esse primeiro versículo já está chamando a atenção o seguinte: a igreja é que forma os sábios segundo Deus, né? Toda a sabedoria do mundo é nada para a igreja. Deveria ser. E aí tem aí pessoas dentro da igreja em disputa, em litígio com outro da igreja e vai a um tribunal pagão. Não sabeis que os santos julgarão o mundo, e que se o mundo há de ser julgado por vós, sereis indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? A igreja está formando filhos de Deus que reinarão acima dos anjos, né? Quanto mais a pequenas questões dessa vida, deveria ter cristãos adultos, formados em Cristo, na natureza de Cristo, para dar opiniões de solução para pequenas rugas que acontecessem entre os cristãos, né? No entanto, quando tende contendas desse jeito, escolheis para juízes pessoas cuja opinião é tida em nada pela igreja. Digo para a confusão vossa: será possível que não há entre vós um homem sábio, nenhum sequer que possa julgar entre os irmãos? Mas um irmão litiga com outro irmão, e isso diante de infiéis. Na verdade, já é um mal para vós o fato de terdes processos uns com os outros. Não deveria ter. Por que não preferir sofrer a injustiça? Nós não dependemos de receber justiça da parte de um homem. A nossa justiça está em Deus. E em relação aos homens, se formos injustiçados, isso não muda a nossa satisfação, a nossa alegria, porque a nossa alegria está em Deus. Por que não preferis ser espoliados? Não, vós é que fazeis injustiça, vós é que espoliais, e isso entre irmãos, né? Então, esse texto vai mostrando aí todos esses aspectos. Agora vamos pensar nós aqui. Quem hoje em dia resolve disputas, e são muitas, dentro da igreja, usando os cristãos que estão lá dentro, mais maduros, e não em tribunais pagãos?
Não existe mais isso. Todo mundo acha que julgamento é com o tribunal pagão, né? Você vê como a igreja perdeu a sua característica de sabedoria verdadeira e não sabedoria desse mundo, né? Então aí tem casos, por exemplo, da pessoa está pecando contra o outro dentro da igreja. Como tratar isso, né? Em Mateus 18, 15 a 18, vai mostrar claramente como fazer isso. No Evangelho de Mateus, Jesus ensinou isso, né? A igreja deveria ser rica em pessoas para tomar decisões que trouxessem o melhor para qualquer desavença, né? E qualquer manifestação do pecado. Então, aí Jesus ensinou, no versículo 15, ele começa assim, em Mateus, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Então, esse era o jeito normal, né? Primeira coisa, alguém está fazendo algo que está te ferindo, e que é realmente inadequado do ponto de vista do Evangelho, e aí então você vai lá e conversa com ele vai expor as razões, você também, e pode chegar tudo a um consenso. Esse era o jeito correto. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas que você vê que estão desenvolvendo, que estão crescendo em sabedoria de Deus, né? A fim de que toda essa questão se resolva na decisão de 2 ou 3 testemunhas. Isso era uma frase da lei, né? Então, deveria ser assim dentro da igreja, né? Agora, se essa pessoa ainda se recusa a ouvi-los, diz-o à igreja, aí fala para a comunidade, né? De alguma forma, vai ficar um fato que tem que ser analisado por um grupo maior. E se recusar a ouvir a igreja, seja ele para ti como um pagão, um publicano. Você também não vai brigar com esse cara, nem fazer nada, simplesmente você vai tratá-lo, vai perder assim, aquele convívio com ele. Porque nós não precisamos ter nenhum ressentimento dos pagãos, mas nós não devemos conviver com eles para não absorver o mal que ele eventualmente está difundindo, né, com as atitudes, com o modo de ser, né? Então, todas essas coisas são atributos que deveriam estar dentro da igreja e funcionar, e que a gente pode ver que isso vai se dispersando, né? Outro aspecto, a igreja com aparência de viva, mas que está morta aos olhos de Deus. Isso é uma maneira como Jesus começa a tratar numa das cartas, né? A igreja que chegou a esse ponto. E o que seria isso, né? Por que ela tem aparência de viva, e todo mundo acha que ela é uma igreja viva, uma igreja boa? Porque olha com os olhos do mundo, né? E começa a ver uma igreja que faz boas obras. Mas fazer boas obras não pode ser o propósito da igreja, tem que ser a consequência de um crescimento, de um amadurecimento, e não o propósito, né? Fazer boas obras em prioridade a obra de conversão, a obra de ensino do Evangelho e de fortalecimento da fé, é degeneração, né? Você vai começar, por exemplo, a ajudar necessitados, fazer centros de reabilitação, fazer escolas, fazer orfanatos, tudo isso daí são coisas boas, está lá, boas obras, né? Mas que aos olhos de Deus não está gerando vida, não está. Você está ensinando coisa desse mundo, você está dando recursos desse mundo, e está ajudando, mas está convertendo, está levando ao crescimento, está levando a uma fé fortalecida. Se não for isso o propósito da igreja, essas obras perdem sentido, né? E a igreja, então, está indo para um caminho de morte aos olhos de Deus. Então, todos esses aspectos vão penetrando na igreja. E isso a gente já viu ao longo do tempo como cresce e é abundante, né? Por último aí, vem a igreja, o quinto aspecto. A igreja que é nem fria nem quente. Isso você vai ver que várias vezes você já viveu essa situação. É a igreja passiva em relação às verdades divinas, mero ritualismo, compromisso apenas social. Essa igreja é aquela da pessoa que vai lá, e um grande grupo vive a igreja assim, simplesmente para cumprir a regra. Ele tem que ir lá de domingo, é uma coisa boa, as pessoas veem ele lá,
vai lá, conversa com os amigos, vê, fala das novidades, fala de política, faz de tudo lá. Não presta atenção no que está sendo falado lá dentro, está sempre distraído, olhando para o lado. Pode observar, você vai ver que muitas pessoas vivem esse tipo de igreja nem fria, nem quente, é só um compromisso social, né? Nessa carta, Jesus fala que ele está prestes a vomitar essa pessoa, porque ela é a pior situação. Em relação a todas as outras, é a pior situação. Então, por quê? Porque é uma igreja passiva, é uma igreja que não traz nada, né? E ali ela tem a aparência só de ser uma instituição, mas que na verdade é uma coisa social, é um clube, né? Então, esses 5 erros na igreja contrapõem todas aquelas maravilhas que nós falamos. O Espírito Santo manifestando dons, Jesus delegando os ministérios e o Pai dando a direção. As duas coisas estão em confronto. E ao longo do tempo vai proliferando uma ou outra, dependendo de como a gente vai se colocando, como a vida de igreja vai se deixando envolver, ou pelo Espírito ou pelo mundo, né? Então, qual é o final dessa história? Final dessa história, sim, esse estaria lá no Apocalipse, mas Jesus anunciou isso no sermão profético, está em Mateus 24, de 15 a 18. Quando virdes estabelecida no lugar santo. O que é o lugar santo? O lugar santo é justamente a igreja, pessoal. E eu estou falando igreja, todas as igrejas cristãs, né? Esse é o lugar santo. É onde se prega Jesus. Jesus é que veio nos dar acesso à santificação. Ele morreu por nós e nos deu o Espírito Santo. É nele que nós somos santificados. E todo aquele que crê nele pode ter esse acesso. Portanto, no lugar santo, quando vires no lugar santo, que é a igreja, a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, é uma coisa lá que o profeta Daniel anunciou para os tempos do fim, o leitor entenda bem. Então, naquele dia, os habitantes da Judéia, na verdade, os que frequentam as igrejas, fujam para as montanhas, aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em casa, e aquele que está no campo não volte para buscar vestimentas. Ele está falando aqui de um momento que vai chegar, em que não dá mais para você ficar preso a nada. Você tem que se desprender de tudo, porque a abominação da desolação ficou estabelecida, né? Então, esse dia está por vir, é um dia de trevas, né? Mas, então, com base nisso tudo, tem essa apostasia andando, tem todos aqueles recursos providenciados por Deus, tem a igreja aí, nós convivemos na igreja, pertencemos a uma igreja, congregamos nela. Como que eu faço para viver o quarto recurso? Hoje a gente vai na igreja e conhece pouco as pessoas do lado, né? Então, simplesmente está ouvindo lá as pregações e tem algo importante acontecendo ali, que é o testemunho, que nós vamos falar agora aí embaixo, o testemunho em memória de Cristo, né? Acontecendo, mas como usar aquela interação com os dons, com os ensinos, com todas essas, como fazer isso, né? Como viver esse quarto recurso que já foi tão extraordinário, especialmente quando ele surgiu e quando os apóstolos determinaram as direções, né? Então, João 9, 4 e 5 vai dizer isso aí, ó. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. É Jesus falando. Virá a noite, quando a abominação da desolação se estabelecer, virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então a igreja está aí ainda, né? Qual é a luz que hoje a gente vê que ainda é intensa? As instituições cristãs permanecem com o testemunho, a memória da obra de Cristo, que ele falou, fazer isto em memória de mim. A luz está presente no mundo, apesar da crescente apostasia. Aquela apostasia vai crescer, não tem jeito, ela está crescendo,
E nós temos que ter o discernimento para isso. Mas ainda está lá a luz. E nesse tempo que ainda a luz está lá, qual a nossa atitude? Né? Então, aí que vem, continua a nossa questão. Como viver esse recurso? Então, eu fiz uma afirmação aí. Grupos pequenos, em submissão e humildade, não estou falando para sair das igrejas, não. Em submissão e humildade, podem experimentar e prosperar na verdadeira vida da igreja. É o quarto recurso. O que são esses grupos pequenos? Se você olhar, quando nós começamos o nosso estudo dos recursos, nós falamos que sabedoria, mostramos que sabedoria não é aquilo que o mundo imagina que seja. Né? Sabedoria é essa capacidade que pode ser muito simples de discernir um caminho de vida, um caminho que leva ao que importa, que é a vida, do tipo de Deus. Né? Então, esse caminho aí, ele é um caminho de sabedoria que não é a sabedoria do mundo. E essa sabedoria que não é a sabedoria do mundo, ela está naquele que está buscando esse tipo de vida, a vida verdadeira. Pequenos grupos que estão nesse mesmo propósito podem se unir e eles são a igreja, meu. Eles são a igreja, eles estão lá congregando naquela igreja e podem, paralelamente, ir formando essa vida de igreja que seria o quarto recurso. E olha que Jesus falou sobre isso. Digo-vos ainda, se 2 de vós se unirem sobre a terra, para pedir seja o que for, conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3, então está falando, pode ser um menorzinho, 2, o mínimo é 2, né? 2 ou 3, reunidos, precisa estar unido, em meu nome, buscando o que ele mandou, aí estou no meio deles. Então isso dá respaldo para esses grupos pequenos que devem estar na igreja, devem se multiplicar na igreja e devem dar oportunidade da gente viver esse quarto recurso. Né? Sabe quem são esses? A situação que nós vivemos, essa aparente apostasia devoradora que nos cerca e que faz a igreja assim, algo passivo, misturado com o mundo, tão confuso e tal, já aconteceu para Israel. Né? Por isso que eu vou pôr aqui esse texto, é importante a gente ler ele, né? 1 Reis 19, de 1 a 18. Já aconteceu. Mas olha como Deus tratou isso com Elias. O profeta Elias é aquele de Acabe, sabe? Aquele que a rainha era uma mulher pagã que tinha se unido ao rei Acabe, e Elias era um profeta na época, né? Elias, sendo um profeta de Deus, uma vez ele foi enviado por Deus, reuniu todos os profetas de Baal que eram ligados à rainha, e fez aquela famosa competição para ver quem que recebia uma manifestação sobrenatural, provando que o Deus dele era vivo. E aconteceu que os profetas de Baal não conseguiram que o sacrifício dele fosse aceito, manifestasse a chama, sem interferência de mão humana, enquanto que Elias, jogando água em cima, ainda manifestou a chama. Né? E aí, então, o povo matou muitos profetas de Baal. Né? Quando isso aconteceu, Acabe contou para Jezabel, e aí começa o assunto. Vamos ler aí. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como ele que passara ao fio da espada, não foi ele, foram a população, mas por causa dele, passou-se ao fio da espada todos os profetas de Baal que estavam lá, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses, ela estava falando dos deuses dela, que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer da tua vida o que fizeste com a deles. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar sua vida. Chegando a Bersabé, em Judá, deixou ali o seu servo. Ele estava acabrunhado com tudo o que estava acontecendo. E caminhou pelo deserto durante um dia, sentou-se embaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tira-me a vida, porque não sou melhor que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido,
debaixo da cinza e um vaso de água. Bebeu, comeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu, bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites, até Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: que fazes aqui, Elias? Olha a questão que Deus está fazendo ele refletir. Por que você está aí? Ele respondeu: sou devorado pelo zelo do Senhor e o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares, passaram vossos profetas ao fio da espada, que também tinha acontecido com os profetas de Jeová, né? Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse: sai e conserva-te em cima do monte na presença do Senhor. Ele vai passar. Então Elias estava numa situação, só para a gente refletir um pouquinho antes de continuar, que é semelhante a que a gente vive. Às vezes você fala assim: oh, mas onde está, né? Aquela igreja que se manifesta dons, que curas, libertações, que ao mesmo tempo a palavra vai sendo edificada dentro das pessoas a ponto delas se tornarem semelhantes a Cristo. Onde está? Como a gente pode viver isso, né? É a mesma situação que Elias estava sentindo. Só sobrei eu, né? Aí Deus mandou ele ficar lá em cima do monte, na presença do Senhor, porque Deus ia passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão, tão violento que quebrava as pedras, fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Teve um terremoto. Passado o tremor de terra, acendeu-se um fogo, um incêndio, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio e uma brisa ligeira. Olha a diferença. Aí Elias percebeu isso aí. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto. Saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu de novo igual: consumo-me de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram vossos altares e passaram os vossos profetas ao fio da espada. Só eu fiquei, e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: retoma o caminho do deserto na direção de Damasco. Ali chegando, ungirás Azael, rei da Síria. Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safá, como profeta em teu lugar. Então, o que Deus mandou ele fazer? Ungir um rei para a Síria, ungir um rei para Israel e um profeta no lugar dele mesmo. E aí ele falou: ó, essa situação a que todos chegaram vai determinar um juízo. E qual é o juízo? Todo o que escapar da espada de Azael, rei da Síria, será morto por Jeú, rei de Israel. E o que escapar de Jeú será morto por Eliseu, profeta de Deus, né? Mas reservarei em Israel 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal e cujos lábios não o beijaram. Partindo dali, bom, aí tem a história é aí que termina o nosso texto, porque daí em seguida ele vai ungir Eliseu, né? Mas então vamos olhando aí, vê o seguinte: reservei para mim 7.000 homens. É algo que a gente não vê, mas que existe. E esses 7.000 homens são aqueles que não estavam envolvidos no terremoto, no incêndio, em tudo aquilo, no fogo que veio, é um incêndio, né? Terremoto, incêndio, e a ventania que quebrava até as árvores, né? Nada disso eles ouviram, mas esses aí tinham ouvidos para ouvir a brisa soar. É a voz que nós precisamos ouvir, né? Então vamos lá. Para que funcione
esses 7.000 homens reservados ouvem a brisa ligeira. Esses exercitam a vida da igreja. Na época, a condição do Espírito manifestado pelos profetas. Para nós, o Espírito, as orações do Espírito e o dom de profecia. Então, precisamos formar grupos que tenham ouvidos para ouvir esse sussurrar do Espírito. É ali que está o convívio edificante. E mesmo sem sairmos da igreja, porque é lá que são gerados os filhos de Deus e é lá que há possibilidade desses grupos serem eficazes na edificação e no crescimento. Então, veja o que Paulo falou sobre isso nesse texto que está em sequência, e acho que já está na hora da gente encerrar, né? Está perto da hora. Empenhai-vos em procurar a caridade. Aspirai igualmente os dons espirituais, mas sobretudo o de profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então você vê que esse dom é importante para a edificação individual de cada um. Mas o que profetiza edifica a assembleia. E aí ele vai continuar lá no versículo 14. Se eu oro em virtude do dom de línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que fazer? Orarei no espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei no espírito, mas cantarei também no entendimento. Então, tem dois aspectos aqui, a oração no espírito e o dom de profecia, que precisa estar sendo exercitado no meio da vida cristã desses grupos separados. A gente precisa exercitar a oração do Espírito, a oração em línguas estranhas. Ela é algo que não fala à mente, que não fala ao entendimento, mas que se nós vamos, mediante a fé, é um ato de fé, perseverando, ela vai nos edificando interiormente, né? E dando-nos condições de, então, junto com a palavra de Deus, começar a exercitar um outro dom, são os dons de profecia. Na próxima semana, a gente vai dar alguns exemplos deste dom em literaturas que existem e de pessoas que foram muito ungidas e usadas no dom de profecia, né? E nós devemos estimular que se reúnam grupos dentro da igreja, da nossa igreja, que pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar, mas que vão exercitando a oração no Espírito, as manifestações dos dons de todos eles, né? Especialmente o de profecia, como Paulo disse, especialmente esse, porque esse é para exortar, para edificar, para consolar, ele vai dando esclarecimento. É lógico, nunca abandonar a palavra. Então, esses grupos têm a vida de igreja. Essa é a igreja verdadeira que faz a gente viver o clima e o ambiente adequado para que se manifeste o propósito de Deus, a transformação e o cumprimento do mandamento do amor, né? Esse é onde a gente quer chegar e que nós precisamos encontrar meios, e todos aqueles que nos ouvem devem procurar encontrar estes meios no lugar onde estão, de modo que mais e mais pessoas, para que a gente seja um daqueles 7.000 homens que aconteceram lá em Israel naquela época. Nós precisamos estar entre esses números. Nós não podemos ir na tendência geral da treva, da escuridão, do esquecimento dos valores verdadeiros. Precisamos ter vivo essa luz para que mais e mais pessoas vivam esta luz. Então, é assim que nós encerramos hoje com a nossa oração. E a nossa oração vai ser nessa direção, nesse sentido mesmo, né? Vamos nos colocar na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dando graças a Deus por tudo o que Ele faz por nós. Senhor, te louvamos porque o Senhor nos deu sem merecermos, sem nenhuma valor da nossa parte, unicamente pela fé, o vosso Espírito Santo. E Ele está em nós.
E precisamos ser maleáveis na mão do vosso Espírito, precisamos entrar em sintonia com Ele, ouvir essa brisa suave, que não fala na confusão, que não fala nos eventos extraordinários, mas que fala no nosso interior, no nosso coração. Precisamos ter esse ouvido para ouvir, Senhor, e nos dê capacidade de manifestar aquilo que é a verdade para cada circunstância, para cada situação. Pedimos isso na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pedimos que abra o nosso coração para sermos capacitados a manifestar esses dons do Espírito e, ao mesmo tempo, Senhor, a levar isto para aqueles que estão à nossa volta. Que a vossa paz, Senhor, esteja conosco, guardai a todos que nos ouvem, Senhor, conduza-nos num caminho de luz, porque o mundo precisa dessa luz. A Ti, ó Deus, todo o nosso louvor e adoração, para sempre. Amém.